Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa próxima aula, próximo conteúdo referente ao direito constitucional, o conteúdo que cai na prova do TJSP. E antes da gente começar a elencar os incisos, como a gente tinha falado anteriormente, nós vamos terminar de falar sobre as características dos direitos fundamentais, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Então, nós paramos na inviolabilidade e agora a gente vai falar um pouco sobre a universalidade. A universalidade, ela vai abranger que esses direitos, eles são garantidos a todas as pessoas, sem distinção, sem qualquer distinção, sendo de raça, de religião, de nacionalidade ou qualquer outra que venha a existir. Então, a universalidade, ela traz que os direitos, eles abrangem a todas as pessoas, independente de qualquer característica, de qualquer condição dessa pessoa. E o nosso exemplo prático referente à universalidade, porque nós vamos sempre tratar exemplos práticos do dia a dia para que a gente venha entender e compreender melhor o nosso conteúdo. Então, nosso exemplo prático sobre a universalidade é o seguinte: imagine que um imigrante estrangeiro chega ao Brasil sem documentação e precisa de atendimento médico urgente. Mesmo sem documentos brasileiros, ele tem direito ao atendimento, pois o direito à saúde é um direito fundamental universal, garantido a todas as pessoas que estejam em território nacional. Então, a universalidade, ela vem reforçar isso, ela vem reforçar que os direitos fundamentais que são elencados pela Constituição, eles não podem ser negados, são direitos essenciais que precisam ser garantidos a todos, tá? E aí, após a universalidade, a gente tem a efetividade. A efetividade, ela vai dizer que esses direitos, eles não devem existir apenas no papel, mas que eles precisam ser garantidos na prática por meio de políticas públicas, por meio de leis e ações concretas do Estado e da sociedade. Então, a efetividade, ela vem trazer a eficácia plena para o que está sendo determinado. Está sendo garantido determinada coisa. Vamos colocar na prática. A efetividade é isso, é a gente colocar o que está no papel na prática. É uma coisa que a gente utiliza no dia a dia. Para muitas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente sabe fazer isso. E é uma coisa simples e fácil de entender referente à efetividade, não tem muito segredo referente a ela. Nosso exemplo prático é o seguinte: imagina que a Constituição, ela garante o direito à educação para todas as crianças, mas em uma determinada cidade não há escolas suficientes e muitas crianças não conseguem estudar. Quando a gente bate com esse ponto, a gente está vendo que o direito fundamental garantido referente à educação, ele de certa forma está sendo violado. Porque como eu tenho muitas crianças para estudar e eu tenho a falta de escola, faz com que algumas crianças elas fiquem sem esse direito à educação que é garantido a elas. Então, para que o direito à educação, por exemplo, ele seja efetivado, o governo ele tem que fazer algo para que seja efetivado, para que seja colocado em prática. Estamos com falta de escolas. Vamos construir mais escolas, contratar mais professores, aumentar mais salas. Então, assim, eles precisam criar políticas públicas, criar alguma solução para que eles consigam colocar esse direito que é garantido na prática, tirar ele do papel e para que ele não prejudique outras pessoas, porque como a gente falou anteriormente, os direitos fundamentais, eles são universais, eles têm que ser estendidos a todas as pessoas sem distinção. Então, não tem como, tem que dar o jeito, a gente tem que conseguir, vamos pensar num jeito de colocar isso em prática para que outras pessoas elas não sejam prejudicadas. E aí, após a efetividade, a gente tem a interdependência. A interdependência, ela vem dizer o seguinte: esses direitos, eles estão conectados entre si. Ou seja, a garantia de um depende da proteção do outro. Um tá ligado com o outro. Então, como exemplo prático referente à interdependência, a gente tem o seguinte:
Imagine que Carlos ele vive em uma região sem acesso ao saneamento básico e à água potável. Sem esses serviços essenciais, sua saúde fica comprometida e ele não pode trabalhar adequadamente e seus filhos têm dificuldade para estudar devido às doenças frequentes. Então aqui a gente vê que alguns direitos eles estão batendo um no outro. E aí que surge essa interdependência. Por quê? Nesse caso a gente vê que o direito à saúde, que é o direito que é garantido pela Constituição, ele está sendo prejudicado. Está sendo prejudicado pelo quê? Ele está sendo prejudicado pela falta de saneamento básico, porque a partir de quando eu não tenho o saneamento básico, eu não tenho água potável, eu prejudico a saúde das pessoas. É necessário que tenha tudo isso para que a pessoa ela viva bem. E aí a gente encontra também, em contramão, o direito ao trabalho. Por quê? O direito ao trabalho ele é dificultado por conta da falta de saúde. A partir de quando eu tenho uma saúde prejudicada pela falta de saneamento básico, a falta de saneamento básico é como se fosse um efeito dominó. Ele vai afetar o direito à saúde. O direito à saúde, a pessoa vai estar doente, não vai conseguir automaticamente trabalhar. Então, a falta de saúde devido ao não ter o saneamento básico, ele vai acabar interferindo no direito ao trabalho. E aí, por conta desse direito ao trabalho, pode ser que aconteça algo por falta de condições financeiras que vão prejudicar as famílias. Então, a gente tem que pensar que todos esses direitos, eles são interligados um no outro. Se um prejudica uma coisa, essa coisa que estava sendo garantida aqui, ela pode prejudicar outra coisa também, outro direito. E aí, quando a gente tem o nosso caso, que a gente trabalhou aqui do exemplo prático, a gente tem também constando aqui referente aos filhos do Carlos, que eles têm dificuldade para estudar devido a essas doenças frequentes. Então, essa característica, quando ela afeta um determinado direito, ela não afeta só adulto, não, ele não vai escolher quem ele vai afetar, ele vai afetar tanto o adulto quanto criança. Então, nesse caso aqui dos filhos do Carlos, eles são afetados também por conta do direito à saúde. E o que o direito à saúde pode afetar na vida deles? Pode afetar o direito à educação, porque a partir de quando eles estão sem esse direito à saúde, eles ficam doentes frequentemente por conta da falta de saneamento básico, por conta da água potável, acaba interferindo na saúde. Sem saúde, eles doentes, não tem como ele ir para a escola, não tem como buscar o aprendizado. Então, um vai interferindo no outro. Essa é a ideia da interdependência, que um direito fundamental, ele depende de outro direito. Ele acaba interferindo em outro direito. E aí, após a interdependência, a gente tem a complementaridade, que é a nossa última característica, que a gente entende pela complementariedade que os direitos eles não existem de forma isolada, mas eles se fortalecem entre si, devendo ser interpretados de maneira conjunta para garantir a proteção da dignidade humana. É igual quando a gente fala, você vai lá, você lê um determinado inciso, às vezes da Constituição ou do Código Penal que seja, você não pode ler apenas um inciso e interpretar somente esse inciso, sendo que ele se completa com uma outra condição. Por quê? A partir de quando eu leio ele isoladamente, ele pode ter um sentido diferente do sentido que ele teria se eu lesse ele pela complexidade, se eu lesse ele pelo conjunto inteiro do que está constando lá no documento. Então, a complementariedade é isso, a gente precisa entender que um complementa o outro, a gente não pode analisar uma determinada coisa, a gente não pode interpretar algo de forma individual, a gente precisa complementar ao que diz anteriormente, no caso os direitos complementar com outros direitos, que é o sentido que a gente tinha falado anteriormente. Um tá ligado no outro, então não tem como eu interpretar algo no individual a partir de quando eu sei que todos eles têm uma relação entre si. E aí a gente tem um exemplo prático seguinte. Imagine que Júlia trabalha em uma fábrica onde o ambiente é insalubre e a empresa não oferece equipamentos de segurança. Além disso,
ela recebe um salário abaixo do mínimo necessário para sustentar a sua família. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem a violação de diferentes direitos que se complementam, afetando a vida da Júlia. Então a gente tem um direito à saúde, igual o caso do Carlos. A gente tem o direito à saúde, só que no caso da Júlia, ele está sendo comprometido pelo quê? Está sendo comprometido por conta do ambiente de trabalho insalubre que a Júlia tem. No caso do Carlos, era por conta da falta de saneamento básico, mas no caso da Júlia, é por conta do local de trabalho dela, que ela tem um local insalubre. Então, a saúde dela está sendo comprometida por isso. Direito ao trabalho digno. Por que afeta essa questão? Porque está desrespeitando essa condição do direito ao trabalho digno pelas más condições da empresa. E claramente a gente vê isso na situação. E a gente tem um direito à dignidade, porque a partir de tudo isso, a gente leu, que consta que isso acaba interferindo na vida familiar da Júlia, na condição de você arcar com despesas, de você ter valores. A partir de quando você afeta a saúde, você acaba afetando outras áreas da vida da pessoa. Então, aqui a gente vê também que o direito à dignidade, ele é afetado, porque as condições, ela vive em condições mínimas de vida. Vive em condições mínimas. Então, a gente vê que um vai afetando no outro. Existe isso de você ter que interpretar o conteúdo num todo. Eu tenho que interpretar que se tá faltando isso se tem alguma coisa que está prejudicando a saúde de Júlia, automaticamente isso pode afetar outra área da vida da Júlia. Então, referente às características dos direitos fundamentais é isso. E agora a gente vai começar, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre cada inciso do artigo 5º. E a gente vai começar com os direitos sociais, onde a gente vai elencar um por um desses incisos. E a gente vai colocar situações práticas para a gente poder interpretar melhor, para a gente entender de acordo com os exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. Então, finalizamos as características desses direitos fundamentais para que a gente possa entender essas características, para que quando a gente elenque cada um desses incisos, a gente não se esqueça dessas características e entenda melhor o contexto, igual a gente falou agora aqui. A gente não pode analisar uma coisa isoladamente, a gente precisa ver todo um contexto da situação. E no próximo vídeo a gente começa o artigo 5º, a elencar todos os incisos dos direitos sociais e cada um deles terá um exemplo prático para melhor entendimento.